A paz do Senhor a todos, chegando até você mais uma EBD em seu lar. Este que vos fala, evangelista André Mussini. Queremos louvar a Deus por você que tem acompanhado a EBD, aí no seu lar, aí na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Tem acompanhado a EBD em seu lar da Assembleia de Deus em Sara. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hebron Evandro Mussini, bem como também do nosso coordenador de ensino, presbítero Cristiano Medeiros, e também o nosso líder da EBD aqui no Templo Sede, presbítero Jorge. Louvamos a Deus, porque Deus até aqui tem nos guardado, tem abençoado, e estamos indo para o finalzinho de mais um trimestre. Neste trimestre, temos estudado sobre um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Chegamos à lição de número 12, lição esta que vai trazer o título Disciplina de Filhos, a família de Eli. Então, a lição número 12 vai trazer para nós a história desta família, a família do sacerdote Eli, juiz também, mas que não nos deixa um exemplo a ser seguido. E nós vamos ver no decorrer desta lição também a importância de disciplinarmos os nossos filhos. É o tema da nossa lição, né? Disciplina de filhos. Então, nós vamos, nesta oportunidade, meditar sobre esta lição. O texto base da nossa lição, o texto-chave, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículos 11 a 13, que nos diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, mas por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. É tão interessante que já iniciando a nossa lição, nós vemos Deus falando com Samuel, né? Nós vemos anteriormente, e vamos ver durante a lição, Deus já havia falado com Eli, Deus já havia, de certa forma, chamado a atenção de Eli. E é tão interessante nós entendermos isso. Deus sempre, de alguma maneira, nos avisa, nos informa, nos desperta, nos chama a atenção para os erros que estamos cometendo. E aqui, nesta lição, nós vamos ver o mau comportamento dos filhos de Eli, nós vamos ver que precisa haver disciplina e amor, nós vamos ver a importância também da repreensão, nós vamos entender que quem ama disciplina, corrige, não deixa de qualquer maneira. Nós vamos ver também, infelizmente, o fim trágico da família de Eli. Que Deus nos ajude a compreender esta lição e também não apenas compreender, mas de certa forma, com os erros desta família, aprender e não cometer estes mesmos erros. É claro que nós vivemos em dias que muito astutamente o adversário da nossa alma tem feito com que nos envolvamos com tantas coisas, aí como eu digo, como pais, e parece que não achamos, não encontramos o tempo para ouvir e até para corrigir os nossos filhos. Mas precisamos estar atentos às mudanças de comportamento, precisamos estar atentos a tudo aquilo que está envolvendo os nossos filhos, aquilo que eles estão assistindo, aquilo que eles estão tendo acesso, para não perdermos os nossos filhos e trazermos, por que não dizer, maldição para toda a nossa família. A leitura bíblica da nossa lição está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao 36. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao 36. Nós não vamos ler todo o texto, mas apenas dar uma explanada. Aqui, nesse contexto, nesse texto, que é a leitura bíblica da nossa lição,
Deus envia um homem, né? Diz o texto que veio um homem de Deus a Eli. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala de onde ele vem, da linhagem que é, mas destaca-se e diz: e veio um homem de Deus a Eli, um profeta, porque ele começa dizendo: assim diz o Senhor. Lembra que eu mencionei? Deus aqui está avisando Eli, Deus aqui está chamando a atenção de Eli para o problema envolvendo os seus filhos que de certa forma já tinham profanado, né, o templo de Deus, participado dos manjares que eram consagrados ao Senhor, tocado naquilo que era sagrado, consagrado ao Senhor, e agora vem este homem de Deus chamar a atenção. E aí chega no versículo 30, no finalzinho ele diz assim: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados também com desprezo. Olha a importância de honrarmos acima de tudo a Deus. Na educação dos nossos filhos, a Bíblia, a palavra, Deus está acima de conceitos humanos. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição, que não é a sociedade que deve ditar a educação dos nossos filhos, mas sim a poderosa, infalível palavra do Senhor. É tão fantástico a palavra do Senhor, né? Eu mencionei isso aqui, se não me foge a memória, até na última aula que gravei aqui, que Deus, pela sua infinita onisciência, claro, e sabendo de todas as coisas, mas quando Ele permite ao homem, inspirado pelo Espírito, escrever a Bíblia, escrever os livros contidos na palavra, Ele não exclui aqueles que erraram. Ele não coloca só aqueles que fizeram as coisas certinhas. Por isso que realmente é a palavra de Deus. Porque aqui estão erros de homens e mulheres como nós, que falharam, que erraram. Mas também acertos de homens e mulheres como nós, que decidiram fazer a vontade de Deus, que decidiram cumprir a palavra de Deus. E aí nós vamos aprender, infelizmente, com Eli, o que não devemos fazer com os nossos filhos. A introdução da nossa lição diz assim: os filhos necessitam de amor, carinho e orientação, mas também precisam de limites e correção. O autor de Provérbios vai nos afirmar que o menino entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Conceitos modernos perigosos, sem equilíbrio, têm gerado um exército de filhos rebeldes e anarquistas. Não permita que isto aconteça em seu lar, pois quem ama os filhos também os disciplina. Como eu falei, a sociedade em que nós vivemos, de certa forma corrompida, os costumes, né, corrompidos, a moral, né, já não tem mais aquele valor, né, enfim, tudo aquilo que vamos, de certa forma, querer olhar num programa de televisão ou até mesmo na internet, tudo nos leva à desmoralização. Porém, nós, como cristãos, precisamos voltar aos princípios bíblicos. Precisamos, né, como diz aqui a nossa lição, não deixar que aconteça isso no nosso lar, que esses conceitos modernos perigosos, né, e sem equilíbrio, né, venham gerar filhos rebeldes, filhos que não temem ao Senhor, filhos que não respeitam o semelhante. Então, aqui a lição diz: quem ama os filhos também os disciplina. A primeira parte da nossa lição vai falar sobre a família de Eli, uma família indisciplinada. Um pai chamado Eli. Eli, um homem de grandes responsabilidades em Israel, era sumo sacerdote em Siló, no tabernáculo levantado após a peregrinação no deserto. Serviu como juiz em Israel por 40 anos, era altamente respeitado pelo povo. Seu nome simbolizava seu cargo: Jeová é o meu Deus. Com certeza, Eli era um homem de fé. Eli demonstrou certa sensibilidade espiritual quando Deus fala ao menino Samuel que com ele servia. Eli, ao distinguir que era a voz de Deus, recomenda a Samuel que responda: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eli sabia
o que era estar em contato com Deus. Eli já estava em idade bem avançada, com 98 anos, e segundo a narrativa bíblica, sua visão já estava se esvaindo. Agora veja os filhos, Ofni e Finéia, filhos de Eli. Eli tinha 2 filhos, adultos, que seguiam a vocação do pai, conforme mandamento de Deus para os sacerdotes. Devido à idade avançada do pai, Ofni e Finéias passaram a ter mais responsabilidade no ofício sacerdotal. A Bíblia registra que eles eram ímpios e não conheciam o Senhor. Eram rebeldes, não servindo de coração ao Senhor. Visavam apenas os benefícios do ministério sacerdotal. Ofni e Finéias violavam a lei no tocante às ofertas e sacrifícios, se apropriando indevidamente daquilo que já era consagrado a Deus. Com isso, desprezavam o Senhor. Eles tomavam para si a carne do sacrifício que era oferecida pelo povo, retirando sua porção sem mesmo esperar que a gordura tivesse sido consumida. Com isso, impediam que o povo cultuasse de forma correta, oferecendo sacrifícios incompletos e nulos. Que tragédia para o ministério e reputação do pai Eli. Então, olha o contexto desta família. A família de Eli. Nós vemos um pai com a idade avançada, nós vemos filhos, e é interessante, a lição destaca que eles eram ímpios, a palavra diz, ímpios e não conheciam ao Senhor. Eu entendo que a maior responsabilidade minha como pai, da minha esposa como mãe, é fazer com que os nossos filhos conheçam ao Senhor. É de alguma maneira guiá-los para que tenham um encontro particular com o Senhor. Eu nasci em um lar cristão, porém eu precisei ter a minha experiência particular com o Senhor. E isso aconteceu na adolescência aos 15 anos, mas meus pais foram influenciando isso, ou seja, trabalhando para que isso acontecesse. Culto doméstico no lar, frequência assídua na casa do Senhor, investimento em material evangélico, Bíblia, livros, enfim. Na época nossa nós tínhamos até discos de vinil pequenos, infantis, que era investimento dos meus pais para a educação. Então, Ofni e Finéias já eram adultos e não conheciam o Senhor. E mais além disso, ou talvez até por causa disso, por não conhecer ao Senhor, profanavam o lugar sagrado. Olha, eles estavam agindo ou trabalhando como sacerdotes já, levitas, porém fazendo tudo o que desagradava a Deus. Tudo que, de certa forma, fazia com que Deus se irasse contra eles. E é aí a lição comenta, diz, que tragédia para o ministério e para a reputação de Eli. O mais grave ainda, a lição diz que, para agravar a situação, Ofni e Finéias tinham relações sexuais com mulheres que serviam voluntariamente no templo. Assim profanavam o santuário, transformando-o em antro de prostituição. Olha o nível que chegam os filhos, porque um pai vai deixando, porque um pai não os corrige. Que Deus tenha misericórdia. Agora a lição também fala sobre as advertências de Deus para Eli. Diz assim, Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus profetas, conforme Amós 3:7. E por isso se utilizou de 3 formas para advertir Eli dos graves pecados dos seus filhos. A primeira forma de advertência veio através dos comentários populares. Os pecados de Ofni e Finéias tomaram proporções tão grandes que o povo tecia comentários sobre suas transgressões até tais notícias chegarem aos ouvidos do pai Eli. Olha a situação. A primeira forma de advertência que Deus usou foi as pessoas.
foi os comentários das pessoas em relação aos filhos de Eli. As pessoas começaram a observar a conduta errada dos filhos de Eli e começaram a comentar entre elas, e daqui a pouco chegou no ouvido de Eli. E é tão interessante isso, nós ficarmos atentos, porque, perdoe a minha sinceridade, nós temos uma geração de pais super protetores e que não permite que ninguém corrija os seus filhos. Deixam os seus filhos e, se alguém falar alguma coisa do filho, tornou-se inimigo. E não, nós precisamos ficar atentos. Ei, se falou alguma coisa do meu filho, da minha filha, eu vou pesquisar, eu vou ver se realmente está acontecendo, e se está acontecendo, eu vou corrigir. Olha a primeira forma que Deus permite de advertência. A segunda forma de advertência veio por meio de um profeta desconhecido, que entregou palavras duríssimas, prevendo a destruição dos filhos de Eli e a retirada da bênção sacerdotal da família do mesmo. Deus envia um profeta que vem talvez de longe, como eu disse, a Bíblia não dá detalhes sobre este profeta, mas este profeta vem e usa palavras duras para chamar a atenção de Eli. E aqui também, para nós cabe a aplicação que Deus usa os seus profetas, sabe, irmão André? Não aconteceu uma profecia, mas a maior profecia está aqui, a palavra do Senhor, quando é pregada no altar, nos chamando a atenção, nos chamando a um compromisso maior com Deus, nos chamando a unir a nossa família na oração, no jejum, na palavra. Nós precisamos estar atentos. É Deus nos advertindo, é Deus nos chamando para uma comunhão mais íntima com Ele como família. E a terceira advertência e conclusiva, foi a manifestação da voz de Deus ao então menino Samuel, que é o tema da nossa lição, aliás, o texto-chave da nossa lição. E Samuel ficou incumbido da mensagem de que Deus iria concretizar seus planos de destruição à família de Eli. Era uma confirmação divina contundente. O texto diz, Samuel, Deus fala, olha, nessa ocasião eu vou executar contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. É triste quando nós não nos apercebemos das advertências que Deus vai permitindo, que Deus vai nos chamando a atenção para o que está acontecendo na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos. E às vezes nós fazemos, como diz aí popularmente, vista grossa para o erro dos filhos, e aí Deus, claro, Ele é misericordioso, vai avisando, mas chega um momento em que não há mais o que Deus fazer. Nós não queremos muitas vezes ouvir, mas que Deus nos ajude a estarmos atentos às advertências de Deus. O quarto item da primeira parte fala sobre os erros de Eli. Eli, apesar das pesadas advertências divinas, cometeu erros que lhe custaram a vida e a de seus filhos, além de trazer vergonha à nação de Israel. Primeiro erro, Eli reprovou de forma moderada para a gravidade da situação. Eli procurou até reprovar seus filhos ao saber dos seus pecados por meio dos comentários populares, mas sua tentativa foi patética. Ele fechou os seus olhos para a dimensão trágica do erro dos filhos. Um homem de autoridade, de vida ou morte, como era um juiz, poderia ter sido mais enérgico com sua punição. Então, primeiro erro de Eli foi tratar ou reprovar a atitude dos filhos de forma moderada. O escritor aqui, pastor Jonatas, fala até que a sua tentativa ali foi patética, porque, de certa forma, ele não corrigiu os filhos. Ele só fez um comentário com os filhos, no texto que vai falar que ele chama a atenção dos seus filhos, mas fica só nisso. Não há uma maior energia nessa correção, nessa punição aos filhos. Olha o segundo erro, Eli foi indulgente, ele deveria ter removido seus filhos
imediatamente do sacerdócio. Além disso, Ofni e Finés deveriam ser punidos de acordo com a lei mosaica, por roubo, violência e prostituição, o que não aconteceu. Por isso, Deus reclama que Eli honrou mais seus filhos do que ao Senhor. Olha que trágico isso. Eli foi indulgente, ou seja, não tomou atitude na situação. Ele deveria imediatamente, quando alguém viesse falar, ou quando chegasse aos seus ouvidos, claro, averiguar, e ele teria, claro, visto, ouviu, que os seus filhos estavam errando, deveria tirá-los do ofício na hora, imediatamente. Porém, não o fez. E aí o texto é claro quando Deus diz: ei, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Terrível isso. Quando nós, por que não dizer, desobedecemos a palavra de Deus para acobertar os erros de nossos filhos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Em terceiro lugar, ele foi fatalista, ao aceitar o destino sem tomar as providências que lhe cabiam. Ao ouvir a repreensão divina pela boca de Samuel, a resposta de Eli foi: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. É tão triste quando isso acontece na vida de Eli. Não se vê Eli clamando por misericórdia. Não se vê Eli clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus filhos, nós vamos mudar de atitude. Não, mas ele simplesmente, ele diz: não, eu vou aceitar. É Deus que está falando, enfim, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Foi isso que Eli falou. E não, diante da situação, diante do problema, até mesmo diante de algo que nós podemos pensar, não tem mais jeito, nós devemos clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia da minha família. Nós vamos, Senhor, clamar, nós vamos mudar as atitudes, mas nós queremos a tua misericórdia. Mas Eli não fez isso, ele aceitou o destino. E nós não podemos aceitar, nós precisamos ir contra, porque o adversário da nossa alma quer destruir os nossos filhos, porque são grandes projetos de Deus. Mas em nome de Jesus, tomemos a postura de clamar ao Senhor em favor dos nossos filhos, em favor da nossa casa, mudar as atitudes, corrigi-los, e o nome do Senhor será glorificado. E o quarto, e talvez o pior erro de Eli, foi que ele tomou parte no erro dos filhos. Deus disse a Samuel que Eli não os havia repreendido. Sua repreensão aos filhos foi nula, pois compactuava do erro dos filhos, sendo beneficiado por eles, que lhe traziam a carne gorda, roubada violentamente dos sacrifícios. A gula foi fatal para esta família, a tal ponto que a sentença divina foi que seus descendentes mendigariam pão. Triste, né? Que triste esta situação. Ele, além de reprovar de forma moderada, não corrigir, ser indulgente, não retirar os filhos do ofício que estavam, aceitar pacificamente ou passivamente aquilo que Deus falou, sem orar, sem clamar por misericórdia, ele ainda vai compactuar com aquilo que os filhos faziam. Deus tenha misericórdia. Triste e fatal erro de Eli e de seus filhos. A segunda parte da nossa lição vai falar sobre a disciplina dos filhos. Eu vou ler até um texto, Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 13 e 24 nos diz assim a palavra do Senhor: o que retém a sua vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Parece forte esta palavra, o que retém a vara, fala de vara, aborrecer, e também fala de castigo, Mas é assim, a palavra pode ser forte, mas nós precisamos, claro, com temor, com graça, com sabedoria, com amor, corrigir os filhos, disciplinar os filhos, para que eles não venham fatalmente serem depois corrigidos
por um estranho. É isso exatamente que acontece, né? É preciso, eu ouvi isso de um pastor há muitos anos atrás, é preciso chorar agora enquanto os filhos estão pequenos, para depois aliás, é preciso fazer os filhos chorarem enquanto são pequenos, né? Às vezes dar uma varadinha, chamar a atenção, corrigir, disciplinar, castigar, né? Enfim, é preciso fazê-los chorar agora para que eles não nos façam chorar no amanhã. Quantas mães, né, que estão, às vezes, chorando hoje, né, e lamentando não terem corrigido seus filhos quando eram pequenos. Quantos pais hoje estão chorando, vendo os filhos, né, no mundo do crime, no mundo da criminalidade, da prostituição, chorando hoje porque não fizeram seus filhos chorarem, não corrigiram, não disciplinaram. A disciplina dos filhos. Disciplina, diz a lição, é algo necessário na criação dos filhos. O sábio Salomão disse que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. É importantíssimo ressaltar que a base da educação de filhos na visão cristã não reside exclusivamente na disciplina punitiva, mas na disciplina corretiva e formativa, ou seja, ensino diário, né, e diálogo, conforme Deuteronômio 6, 4 a 7, né? Assenta-te, né? Ou seja, medita na palavra, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ou seja, conduzir, ou seja, assentar, conversar, ensinar a palavra, né? Essa disciplina corretiva e formativa. Porém, é inegável que pais precisam lidar com o mal latente na vida dos filhos, seja através da correção ou da punição. Aqueles que se negarem a fazê-lo estarão acarretando sofrimentos futuros. A cultura mundana faz acreditar que a disciplina é falta de amor, mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. A relação entre disciplina e amor é maior do que se pensa. O termo amor na Bíblia possui um viés funcional, não emocional, como a cultura mundana procura incutir. É tão interessante, falando sobre cultura mundana, nós temos alguns anos atrás, aí, vários anos já, a tal da lei da palmada, né? A lei da palmada fez com que alguns pré-adolescentes, adolescentes, se revoltassem contra os pais, e os pais, de certa forma, ficaram amarrados, sem poder fazer nada, né? Filhos ameaçando pais, de chamar conselho tutelar, de isso, de tantas coisas, mas nós precisamos entender que acima de qualquer teoria humana, de educação de filhos, conceitos humanos, está a palavra de Deus. E a palavra de Deus, aqui diz, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Olha que forte isso. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Ou seja, se eu amo o meu filho, eu corrijo. Porque eu não quero ver ele mal na sociedade, porque eu quero ver ele sendo um cidadão cumpridor dos seus deveres e também, claro, tendo os seus direitos, mas entendendo os seus deveres como cidadão. Então eu corrijo. E também corrijo pela palavra, para que seja homem e mulher de Deus. Então, esse termo amor, na Bíblia, possui um viés funcional. Ou seja, o amor, na Bíblia, quando fala que instrui a criança no caminho em que deve andar, ou seja, é guiar ela para a vontade de Deus. É guiar a criança para a vontade de Deus, aquilo que eu falei, é de alguma forma fazer com que ela chegue ao conhecimento de Deus, a uma experiência particular com Deus. Enquanto que esse amor, né, para a cultura mundana é deixar fazer as suas vontades. Isso que é a sociedade, não, a criança precisa extravasar, a criança precisa fazer o que ela quer, não a corrija, deixa ela escolher, deixa ela fazer o que quer, está aí a ideologia de gênero. Não, a criança com sua idade, enfim, pequenininha, pode já escolher a sua opção sexual. Então é algo terrível, por que não dizer algo diabólico, e que nós precisamos ter muita graça e temor de Deus para instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. E claro,
né? Não precisa falar, mas sendo nós o exemplo também para eles. Então, disciplina é algo necessário na criação dos filhos. Agora, o segundo ponto da segunda parte fala definindo vara biblicamente. Vamos ver, porque não é açoitar somente. Ao ler as palavras de Salomão, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, conforme Provérbios 22:15. Muitos se apressam em determinar qual espécie de vara fazer uso. Indagar se a vara pode ser de marmelo ou goiabeira, ou se o uso do chinelo é permitido. Essa avidez por respostas rápidas evidencia o desejo de soluções fáceis, que na maioria das vezes, ao invés de serem eficazes, se tornam abusivas. Não se pode esquecer que os provérbios são construídos por meio de figuras. Ao dizer que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, por exemplo, Salomão não está falando de espinhos, proeminências pontudas, que surgem nos ramos das plantas. Ele está falando das dores existenciais que o preguiçoso encontrará conforme vive sua vida de ócio, sem fazer nada. A palavra usada para vara, do hebraico shebet, possui diversos significados. Vara, bordão, que é aquele do pastor de ovelhas, bastão, cetro, que é um símbolo de autoridade, que os reis também usavam, e outros significados. Portanto, ao ler o provérbio acerca da vara da correção, é necessário considerar que a vara é a figura bíblica utilizada para tornar mais cristalino o conceito de educar e corrigir. Tal como a vara é empregada pelo pastor de ovelhas como mecanismo de condução do rebanho, vara de correção corresponde a uma série de medidas a serem abraçadas que afastarão a tolice do coração dos filhos. O ensino, o exemplo, a advertência e, por fim, a punição. É um grave erro, pensar que apenas os castigos físicos se encarregarão de afastar a rebeldia. Vara de marmelo ou goiaba ou qualquer outra forma punitiva por si só não traz instrução. É preciso punir o corpo é possível punir o corpo sem educar a mente, mas é impossível educar a mente e o corpo não obedecer. A correção adequada depende do uso conjunto das medidas relacionadas anteriormente de forma sábia e amorosamente. Então aqui o autor vai definir vara na Bíblia. Não é simplesmente, por exemplo, a minha filha cometeu um erro, minha filha desobedeceu, e aí eu vou e pego uma vara e surro. Não, eu preciso primeiro ensinar, ela precisa saber que não é para fazer aquilo. Se ela fez em desobediência, tudo bem, mas se ela fez numa forma que não sabia, que não conhecia, é diferente. Então, primeiro, eu tenho que ter ensinado. Em segundo lugar, eu tenho que ter dado o exemplo, para não fazer. Eu tenho que ter advertido. E aí, por fim, a punição. E é tão interessante essa questão da punição, porque aqui diz, é possível punir o corpo sem educar a mente, ou seja, só eu dar varadas, não vai surtir efeito. Eu preciso antes educar a mente, ou seja, eu preciso do diálogo, eu preciso informar o que ela cometeu de errado. Eu me lembro, na minha infância, cometíamos erros, desobedecíamos, enfim, e aí o pai chamava, ou a mãe dizia, ei, você vai apanhar, que a gente ouvia, você vai apanhar por causa disso. Você fez isso, você não devia ter feito, o pai e a mãe já falaram que não é para fazer, e aí sim vinha a punição. Porque é preciso a punição, é necessário, mas é preciso haver também o diálogo. Como diz aqui, é um conjunto de medidas que vai trazer o efeito. Não apenas a punição, mas o diálogo, a advertência, enfim, a conversa, e daí, claro, também a punição, o castigo. Então esse abuso e a disciplina tem que ter uma diferença. Sempre, diz a nossa lição, sempre que alguém deseja encontrar falha na visão de disciplina bíblica de filhos, a maneira mais efetiva é declarar abuso.
Devido aos abusos cometidos por alguns tutores, muitos pais tendem a não aceitar a disciplina como caminho de correção dos filhos, jogando fora o bebê, como diz o ditado, com a água do banho. Exageros acontecem, mas não são o padrão. O equilíbrio é o padrão. O equilíbrio é o padrão, e se ele existe, deve ser considerado. Ou seja, equilíbrio, conversa e punição. Há momentos, que são coisas menores que só a conversa resolve. Há outros momentos em que precisa haver a conversa, precisa haver a punição, precisa haver o castigo, precisa haver a privação, de algumas coisas, nós como pais, o castigo de privar de algumas coisas que alegram as crianças durante algum tempo, para que elas entendam o erro cometido, para que elas saibam que se novamente fazerem ou cometerem aquilo que erraram, serão punidos, serão castigados. Então essa é a questão da disciplina dos filhos. A terceira parte da nossa lição vai falar aplicando a disciplina. Ou seja, nós vimos a necessidade da disciplina e agora a aplicação da disciplina. Começar cedo é imprescindível. E eu vou ler um texto para isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha que texto maravilhoso, que diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A lição diz: infelizmente muitos pais não disciplinam seus filhos desde a tenra idade. Assim, em muitos lares os filhos dominam, destroem, fazem seus pais se desgastarem, perderem amizades, bens e até mesmo sua reputação. A falha principal de Eli foi essa: não disciplinou a tempo seus filhos. Mais uma vez trazemos à luz o texto de Salomão. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. É interessante destacar que Salomão diz que a insensatez está ligada ao coração da criança. Davi orou na oração penitente do Salmo 51, dizendo que em pecado foi gerado, simbolizando que desde o dia do seu nascimento a sua natureza era pecaminosa. Criança nasce pecadora. Ninguém a ensina a pecar. Ela o faz naturalmente. Por isso a disciplina precisa começar cedo. Existe disciplina adequada para cada idade, mas a disciplina é necessária em todas elas desde a primeira infância. Ou seja, quando o escritor aqui fala que começar cedo é imprescindível, é isso mesmo que a palavra do Senhor diz. A insensatez está ligada ao coração da criança. Fomos gerados em pecado. Ninguém nos disse, vai ter pecado, enfim. Ou seja, disse, não, a criança tem que pecar. Não, é natural do ser humano. É natural da criança, mesmo na tenra idade, pender para o erro. Porém, a disciplina adequada, como diz aqui, para cada idade, é necessária desde a primeira infância. Essa questão de Eli não disciplinar os seus filhos, deixar a coisa indo, deixar indo. Eu creio que ele via as coisas, mas não teve a coragem de ir contra os seus filhos. E nós precisamos. Eu lembro do meu pai, ainda já na juventude, o meu pai, a gente às vezes queria fazer alguma coisa da nossa maneira, do nosso jeito, e o meu pai, como um bom italiano, dizia, ei, aqui debaixo do meu teto, quem manda sou eu. E quando você tiver a tua casa, você vai fazer do teu jeito. Se você quiser fazer do teu jeito, então, tem que sair da casa do pai. Com amor, mas com autoridade, ele falava isso. E dizia, não, aqui em casa a regra é dada por mim. E isso eu já tinha mais de 18 anos. Então, nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu como pais. E não deixar nossos filhos, muitas vezes, como diz aqui, muitos lares os filhos dominam, destroem, fazem seus pais se desgastarem, passarem vergonha, perder amizade e até perder bens.
Porque não usa autoridade. O filho, a hora que quer, pega o carro. O filho, a hora que quer, sai, volta a hora que quer. Não tem disciplina, não tem limites. Então, que Deus nos dê graça, né? Que Deus nos ajude. Eu falo isso com muito temor no meu coração e entendendo, claro, a minha responsabilidade também. Tenho filhas pequenas ainda, mas eu tenho uma grande responsabilidade, né, sobre elas, de discipliná-las, e começar cedo, como diz a lição, é imprescindível. O segundo item da terceira parte fala: mantenha o equilíbrio. Pais sábios conseguem equilibrar a disciplina entre seus dois polos, disciplina formativa e corretiva, que é a punição. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 4, ele diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Equilíbrio, né? Não provocar a ira dos filhos. Pais, diz a lição, devem estar preparados para punir a desobediência, mas também prontos a instruir quando um erro acontece. Erros fazem parte do processo de aprendizagem. A desobediência não. A desobediência ofende a autoridade dos pais, por isso precisa ser punido. Precisamos entender a diferença entre erro e desobediência. Erro é um acidente de percurso. Aconteceu, né? Mas agora a desobediência é uma atitude deliberada. Sabia que não devia fazer, sabia que não devia praticar, sabia que devia voltar cedo, sabia que não devia sair, mas desobedeceu. Aí precisa ser, né, como diz a lição aqui, precisa ser punida, precisa ser corrigida. Mas agora não, o erro, né, às vezes pode acontecer, e aí precisamos ter sabedoria e discernimento para entender isso. Agora vai falar sobre a disciplina formativa, e depois vamos ver a corretiva. Deus disciplinou formativamente Adão no Éden, que foi instruído sobre a liberdade que possuía. De todas as árvores comerás livremente. Também do mandamento: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, das consequências das ações erradas. Ele também foi avisado: certamente morrerás. E a punição, né, que cairia sobre ele se perseverasse, né, no erro. A punição estabelecida era a morte. Muitos filhos sofrem disciplina física sem saber o motivo. Antes da correção, deve vir a instrução. A disciplina formativa não é um sermão, e sim um convencimento das consequências que o erro traz. Mais uma vez, valem as palavras de Salomão: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Isto serve de grande ajuda. A expressão de quem deseja o bem significa aprovar, respeitar, admirar e aceitar. Filhos precisam saber, antes de serem corrigidos, que são admirados e amados. A sábia correção verbal pode ajudá-lo a compreender isso. Se a correção não acompanha a formação, ela traz mais males do que bênçãos. É aquilo que falamos anteriormente, né? Quando o pai chamava, eu dizia: o pai ama você, o pai quer o bem de você, mas você errou, você desobedeceu, e por isso vai ser punido, por isso vai ser castigado, né? Você errou, você não devia ter feito tal coisa, e é isso que precisa haver. A disciplina formativa é isso, nós estamos formando caráter, né? Para que não precise outro lá fora corrigir os nossos filhos amanhã. Então precisamos entender isso. E também há a disciplina corretiva. Muitos pais utilizam apenas da disciplina formativa e não avançam para a corretiva quando necessário. Foi o erro de Eli, apenas advertiu quando deveria punir. Quando acontece a desobediência direta, né, deliberada, ou atitudes desafiadoras são constantes, então a disciplina corretiva é necessária. Se uma criança torna evidente que colocará o dedo em uma tomada, mesmo tendo sido advertida sobre os perigos, os pais devem intervir e aplicar a punição, porque se não ocorresse a mediação direta do pai, a criança sofrerá as consequências do choque elétrico. Neste caso, a punição substituirá os danos que a descarga elétrica resultaria. Olha que exemplo, de certa forma, simples, mas tão grande para nós. Eu
é dizer, não toque na tomada, que vai levar choque. E a criança insistir, eu preciso chegar lá e corrigir punitivamente. Por que senão? Porque senão, se eu não corrigir, ela vai colocar o dedo e as consequências serão muito maiores do que a minha correção, né, ou a minha disciplina corretiva. Assim é também, né, quando um filho comete um erro. Nós precisamos corrigir, para que, como eu disse, amanhã ou depois, se eu ir deixando, ele venha, ou ela venha encontrar alguém que venha trazer um mal muito maior para a vida dela, ou para a vida dele, né, no caso dos filhos homens. Então precisamos, né, a punição, como diz aqui, vai substituir os danos. Eu corrijo, eu castigo, eu puno, para que não sofra danos maiores no amanhã. Essa é a disciplina corretiva e nós precisamos aplicar sempre que necessário. Diálogo, às vezes, só diálogo às vezes não é suficiente. Precisa haver a punição. Ah, irmão André, você está incentivando? Não, não estou incentivando, é a palavra do Senhor que nos dá base para isso. E você que é da minha idade e está hoje onde está, vai saber que também conosco foi assim. Chegamos até aqui porque houve alguém que nos corrigiu, houve alguém que colocou limite, houve alguém que disse não é para fazer. E quando eu fiz de teimoso, ele me castigou, ela me castigou, e hoje estou aqui por causa disso. Então, façamos o mesmo, né? Os tempos mudaram, mas a forma de educar os nossos filhos não pode mudar. A palavra do Senhor ainda continua sendo o manual para isso, para educarmos os nossos filhos. Amém? Vamos para a conclusão da nossa lição que diz, antes de pensarmos sobre correção dos filhos, precisamos pensar na correção exercitada por Deus em nossas vidas. Ele ama aqueles que disciplinam. É um sinal de cuidado. Olhando para as consequências da negligência de Eli, notamos a gravidade e urgência desta prática. Os filhos de Eli não começaram cometendo todas aquelas atrocidades de uma única vez. Foi um processo paulatino. Precisamos ter vigilância com as crianças, assim como precisamos ter vigilância com as disciplinas exercidas por Deus em nossas vidas. E aí, a reflexão da semana diz assim, por mais duro que sejam algumas disciplinas, temos, por meio da história da família de Eli, a certeza de que é melhor que a justiça sendo derribada por completo. Reflita sobre sua vida, trace uma linha do tempo dos avisos dados por Deus, observe seus filhos com mais cuidados e escolha discipliná-los mediante os parâmetros bíblicos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. A responsabilidade é muito grande. Os tempos que vivemos são difíceis, mas precisamos na oração, no estudo da palavra, pedir graça de Deus e dizer, Senhor, não deixa eu perder os meus filhos para o mundo. Não deixa, Senhor, eu ser negligente, omisso na educação dos meus filhos, na repreensão, na correção, na disciplina dos meus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Eu quero orar com você neste momento. Se puder, feche os seus olhos onde estiver e vamos orar. Pai eterno, eu te louvo pela tua palavra. A tua palavra é perfeita, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. E nesta oportunidade ela nos chamou a um compromisso na disciplina dos nossos filhos, na educação conforme a tua palavra. Pedimos nos ajuda diante deste mundo, diante desta mídia destruidora, Senhor, que temos, que quer, de certa forma, educar a maneira mundana os nossos filhos, mas que nós venhamos ter coragem, ousadia, para, Senhor, educarmos os nossos filhos, disciplinarmos, corrigirmos, e ensiná-los na verdade da Tua palavra. Ajuda cada família, cada lar, abençoa, dá graça aos pais, amor para com os filhos sejam obedientes aos pais, e que a nossa família seja, Senhor, uma extensão da Tua casa, um lugar onde a Tua presença, aleluia, seja plena em todos os dias, e que o Teu nome seja engrandecido. Eu abençoo em nome de Jesus cada lar e cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.